estrategia general. Por eso hablo de un reformateo del mundo. Bueno, sí, en realidad desde el, te diría, 97, 98, cada vez que viene un gringo con cargo, habla de la Triple Frontera y dice que ahí es cueva de terroristas. Pero hubo un cambio de discurso en los últimos años, porque al principio era células dormidas. 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. En los últimos meses ahora cambia y es financiamiento. Presionan a los otros países para que impongan políticas de seguridad. Una de las cosas que tenían que probar para eso era que el atentado a la AMIA se había generado allá. Era como la prueba viviente de que esto era así. Hasta el día de hoy no se probó eso. La principal hipótesis dice que los explosivos vinieron de Triple Frontera. Pero aunque eso fuera cierto, la verdad es que esos explosivos se consiguen en Argentina y no hay ningún tipo de control y los podríamos comprar acá en el conurbano bonaerense com muita maior facilidade que traê-los desde Ciudad del Este. Então essa questão da AMIA eu vejo assim muita tranquilidade, uma questão muito pequena. Se em mais de uma década não se apontaram, na época se criou uma notícia de Hollywood aqui em Foz do Iguaçu, na Cidade Leste, de que haviam células, de que partiu daqui. E eu vou dizer para vocês, se em mais de uma década não se encontraram os culpados, só tem duas razões: ou incompetência ou conivência. Então essas pessoas que buscavam, ou que buscam, ou que criaram essa situação, elas ou deveriam ser afastadas ou penalizadas, coisa que nunca aconteceu também. Então não tem outra explicação, só essas duas palavras, ou incompetência ou conivência. Supuestamente Estados Unidos no puede intervenir de ningún modo militarmente, tiene espías de la CIA, del FBI, que los árabes ya los conocen, saben quiénes son, claro. Y después están los paraguayos, que es una participación policial muy flexible, por decir algo. Los argentinos que están del lado argentino y ya cansados de mentir, de decir que hay porque no hay, con lo cual ya mucho tampoco hacen. Y los brasileros, que ya te digo, los brasileros no creen o no quieren creer o no les interesa, pero los tratan muy bien a los árabes y no tienen ningún problema con los árabes. Estados Unidos tiene una red conocida como Echelon, rastrea información desde distintas bases. Realiza una especie de barrido informativo, todo lo que en otra época se llamaba espionaje, todas las agencias de inteligencia que procuran información con respecto a estos recursos. Foz do Iguaçu tem esse privilégio de estar sempre sendo cuidada, né? Todo mundo cuida da gente, por todas as agências. Então eu fico assim muito tranquilo em dizer que aqui é uma cidade que não tem nada, porque eu não acredito que no mundo exista um ponto tão pequeno como Foz do Iguaçu que foi tão investigada e nunca encontraram nada. Então eu tenho essa tranquilidade em dizer que não existe nada nesse sentido, nessa linha de terrorismo, de financiamento, de guerra. Então, uma grande bobagem, uma grande tirada política para alguns, né? E é uma grande fonte de arrecadação de dinheiro, porque quando você fala em terrorismo, fala em problema, sempre alguém financia para que você vá procurar se existe mesmo. Então é uma maneira que no Brasil a gente chama de malandragem. Pelo potencial comercial que existe nessa região, acabou sendo um problema junto com a solução, que é o comércio, mas é um item do problema. O outro eu vejo como a Itaipu. Essa grande obra, ela é ótima para o país, é ótima para todo mundo. Só que eu vejo ela como a chave do Brasil. Ela produz 25% da energia do país. Então ali você controla a produção do país. Então grande parte dessa energia é energia que produz. Então o Brasil toma muito cuidado com Itaipu, cuida muito bem dela e deve, eu acho até que deveria cuidar mais ainda dessa grande obra que é Itaipu, porque é algo tangível, algo palpável, alguém pode pegar. En el año 2000, técnicos brasileños
elaboraron una red de monitoreo del acuífero guaraní que se la presentaron al Banco Mundial y que va a ser instrumentada a partir de este año. Esta red implica no solamente el monitoreo de pozos, de gasoductos, de oleoductos si los hay, de hidrovías, de rutas de acceso, de ciudades, cuál es el ambiente social y económico que tienen estas ciudades, mapa de población. Con esta red de monitoreo, Brasil entregó alegremente al Banco Mundial todo el control del acuífero guaraní, por supuesto que ayudado por la desidia paraguaya, la desidia uruguaya e la desidia argentina, que não dijo absolutamente nada. E o outro ponto que eu vejo que realmente é o objetivo, eu vou chamar de primeiro mundo, para não dizer um outro nome, seria o aquífero Guarani. Eu acho assim que o aquífero Guarani é o ponto principal dessa questão de estar esse sufocamento nessa região. O petróleo agora do futuro vai ser a água. E no mundo aqui está o maior reservatório de água doce, água potável que existe. Pega uma grande área do Brasil, Paraguai e Argentina. Então essa riqueza também é um objeto de desejo, vamos dizer assim, das grandes potências, porque já destruíram o que tinham. Então eles estão agora nessa caçada desse reservatório. Una de las cosas que impulsó Korak en su momento dentro de la OEA, y que además era claramente letra de Estados Unidos, era esta idea de que si un país reclamaba la ayuda de los otros diciendo que había terroristas en su territorio, podía intervenir. Lo hicieron de una manera muy ambigua, pero sí, Paraguay, pero bueno, eso también abrió el tema Colombia, con la FARC y demás. Si Paraguay se le ocurre pedir a Estados Unidos que le ayude a erradicar a los terroristas en Ciudad del Este, legalmente puede hacerlo. No sé cuánto se podrían quejar Brasil y Argentina que firmaron ese acuerdo. Não existe terrorista quando você defende o seu país, a sua pátria. Hezbollah nunca operou fora do Líbano. Então, se eu invadir sua casa e você se defender, você se torna um terrorista? É uma pergunta que eu tenho que fazer. O Líbano nunca invadiu ninguém, ele foi invadido. Os palestinos nunca invadiram ninguém, foram invadidos, assim como está sendo o Iraque. Esto que salió el otro día en La Nación, que es que en Brasil el Senado, por unanimidad o por mayoría, aprobó un proyecto de ley por el cual el ejército va a ocuparse de los temas policiales, como es luchar contra el narcotráfico en la favela de La Rosiña, o en cualquier lugar donde haya delincuencia y criminalidad. Esto es un cambio importantísimo a nivel de seguridad. Agora, se nós vivemos dentro da Argentina ou dentro do Brasil, temos nossos problemas. Agora, na Argentina tivemos há pouco tempo o panelaço. Eu não aceitaria que os Estados Unidos ou outra potência qualquer viesse bombardear o povo ali na praça, perto da Casa Rosada, porque estão lá fazendo um panelaço. E foi exatamente isso que aconteceu. Né? De um lado, às vezes, pelo poder, do outro lado, às vezes, pelo interesse econômico, mas foi exatamente isso que aconteceu. Tenés una conversión real de las Fuerzas Armadas en policías. ¿Y quién te dice que no? ¿Para qué si van a hacer finalmente, con la experiencia argentina, podemos pensar, bueno, si van a luchar contra el narcotráfico solamente o si hay una resistencia social con respecto a una privatización o con respecto a algún tema? ¿Quién nos dice que el ejército no va a actuar? No es temor, es una certidumbre. Está el Plan Puebla-Panamá para Centroamérica y Caribe.